Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Burkcast, o podcast do Burke Instituto, e hoje vamos bater um papo especial com o nosso amigo Dante Mantovani. Mas vou convidar o meu primo Wagner Lima para fazer a apresentação do convidado. Muito bem, é uma alegria receber hoje aqui Dante Mantovani, que é maestro, foi presidente da Funarte, graduado em música, especialista em filosofia política, jurídica e doutor em linguística. Seja muito bem-vindo, Dante. Muito obrigado pela recepção aqui tão calorosa no Burke, né? Sempre um prazer vir aqui a São José dos Campos e tive a grata surpresa de saber que perto da casa dos meus parentes aqui, eu tenho parentes aqui, moram bem pertinho do Instituto, né? É só atravessar a rua vizinho de bairro aqui. Vizinho de bairro, né? Então, é uma dupla satisfação estar aqui com vocês hoje por essa razão. Legal. E desejo que o trabalho de vocês aqui no resgate dos valores conservadores, da cultura principalmente, né? E a gente precisa tanto disso no Brasil. Desejo muito sucesso para que vocês possam levar isso ao máximo de pessoas possível. E contem sempre comigo. Muito obrigado. A gente está muito contente mesmo de recebê-lo aqui. E eu gostaria de começar perguntando aí pelo nome, Dante. Dante tem alguma ligação lá com Dante Alighieri? Teve essa inspiração? Tem essa referência, né? Com certeza. Nós falávamos aqui antes da entrevista, né, sobre o meu pai, que é uma figura que é muito estudiosa, muito estudioso. Ele estudou no seminário jesuíta, lá em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. E gostava muito de leitura. A leitura é uma leitura de literatura em específico, né? É uma parte muito forte do currículo das organizações pedagógicas jesuíticas. Isso já desde lá do início da colonização do Brasil, quando os jesuítas começaram a colocar aqui os seus métodos de ensino, né? Então sempre valorização grande da língua, da cultura, da gramática, da literatura. E isso é baseado no método, no modelo, né, das artes liberais, que é o modelo pedagógico da Idade Média. Então, os jesuítas eles pegaram e simplificaram esse modelo na Ratio Studiorum, né? A Ratio Studiorum é o quê? É o método de estudos baseado na razão. Só que essa palavra ratio também significa razão, vem do latim, ratio, né? Também significa proporção. Então, existe também essa preocupação com pesar, ponderar os conhecimentos, ponderar os saberes, né? Uma preocupação também com a ciência, porque a razão também é a base da ciência, né? Então sempre os jesuítas eles são bastante abertos à ciência, abertos à novidade. E eu tô falando de um modo geral. Agora, em específico, o caso do meu pai, ele aprendeu muito com os jesuítas. Aprendeu latim, aprendeu grego, aprendeu gramática, aprendeu geografia, aprendeu um monte de coisa. E, naturalmente, a literatura. Pegou apreço por isso. E, juntamente da música sinfônica, música clássica também. Ele estudou em seminário. Estudou em seminário, jesuíta, Então, né? teve um acesso à cultura extraordinário, né? Nesse seminário lá em Nova Friburgo, que era muito, muito forte o ensino lá. Inclusive, pessoas que estudaram com ele assumiram altos cargos lá no Vaticano, algum tempo depois, ele se correspondia, né? E eu tenho lá comigo algumas medalhas que ele ganhou de distinção, de melhor aluno e tudo mais. Então, eu aprendi alguma coisa de latim com meu pai, eu aprendi um pouco de grego, aprendi o alfabeto grego, aprendi a base, quem são os principais autores da literatura. E, naturalmente, o Dante Alighieri é o maior escritor de língua italiana, né? Ele sistematizou toda a língua italiana ali na Idade Média, no século XIII. E a Divina Comédia, na minha opinião, é o maior livro de literatura de todos os tempos. Porque ele é todo em verso, né? São milhares de versos, todos com a mesma rima, certo? Então é uma coisa impressionante a construção formal, né, daquele livro, dividido em 3 tomos, né? Que é justamente o Inferno, o Purgatório e o Paraíso. E que mostra a descida do poeta, né, a essas localidades místicas que nós só temos acesso em tese após a morte, né? E é um passeio pelo inferno, pelo passeio, entre aspas, né? Sob guia de Virgílio, que é um poeta lá da antiguidade. E ele vai tomando contato com as almas ali que estão, né, com os círculos infernais, com as penas, com as penitências, com aquela situação da alma após a morte, que é a situação da eternidade. Então é muito, como é que eu posso dizer? Impactante, né? Uma leitura muito impactante. É uma leitura que você faz, se você fizer atento, você fica arrepiado. É como você vê uma obra de arte, um quadro maravilhoso. Ela contempla tudo isso, né? Não é aquela leitura que você faz impassível, assim, que você não consegue passar batido. Não. É uma obra muito impactante. E a grande obra de arte, ela é assim. Se você ouvir uma sinfonia de Beethoven, por exemplo, você fica impactado. Não tem como você ficar inerte aquilo, né? Todo mundo conhece aqui a Sinfonia de Beethoven, mas se você ouvir pelo menos o primeiro movimento inteiro ali, você não sai inerte, você não sai igual, você não sai do mesmo jeito de antes de você ouvir, né? Então, a grande obra de arte, eu falo disso no meu livro aqui, ela tem esse poder, né, de arrebatar o nosso espírito.
Então, a arte é muito importante na educação, certo? Graças a Deus, eu tive isso desde de pequeno. Então, graças ao meu pai também, né? Foi colocando essas referências, e até no meu nome, sempre me perguntavam a origem do meu nome. Eu nasci no ano de 1984, foi o ano da redemocratização, das diretas já. Tinha um personagem político ali também, chamado Dante de Oliveira, né, que ele foi o responsável pela emenda Dante de Oliveira, que garantiu o voto para presidente, né? Voto direto. E que foi rejeitado, né? Em 84, o voto foi indireto, mas ele propôs essa emenda para que a população pudesse votar para escolher o presidente. No processo de redemocratização. Era um nome que estava na moda, né? Tava na mídia, tava falando tudo. Tava em alta. Tava em alta. Então tem essa dupla, que legal. ali, a arte e a política aí juntos, né? Dante, você como uma pessoa, né, com vasto conhecimento na área musical, você falando um pouco sobre até a Divina Comédia, e a gente falando um pouco como ela mexe com todo o nosso sensorial, né, e com todas as coisas que estão à nossa volta. Então nós podemos contemplar a arte, contemplar a música, podemos contemplar o divino, o belo, diversas coisas. Você acha que hoje o brasileiro está distante de contemplar todas essas coisas, principalmente quando a gente fala sobre a questão do belo, sobre a questão da cultura, e se ele está distante, o porquê dessa distância? Olha, realmente está distante. Infelizmente, o brasileiro está muito distante, e eu acho que precisaria retomar essa proximidade com a arte, com o maravilhamento, né? Hoje em dia, assim, você tem que ter uma situação muito consolidada, muito estabelecida. Mas desculpa, retomar porque houve algum momento no passado que teve essa proximidade, então? Não, teve, com certeza teve. Em terras do Brinquins. Não, teve, sim, com certeza, certeza. Com certeza teve. Na verdade, assim... Brasil Imperial? Brasil Imperial, mas até depois um pouco. Tá. O que destruiu a educação no Brasil foi Paulo Freire. Foi esse método Paulo Freire que a esquerda colocou a partir da década de 70, 80 ali. Quando o PT começou a ganhar a prefeitura, começou a colocar esse método. Depois o PSDB, que é a outra face da moeda, né? Da tesoura. Sim. A PSDB impôs isso aí em São Paulo. Então, o método aquele teatrinho, né? É um teatro das tesouras. Então, é um método de emburrecimento que destrói a inteligência das pessoas. Porque, assim, você já não tem mais conhecimento absoluto. Tudo é relativo, né? O professor não ensina mais, ele aprende com o aluno. Coisa mais absurda. Os últimos 50 anos foram fundamentais para esse declínio acelerado. Então o professor não pode trazer uma obra de arte, não pode trazer Divina Comédia, porque é elitista. Porque isso vai causar danos e transtornos psicológicos no aluno. Entendeu? Porque, coitadinho, eles têm que falar só lá da favela, do funk, da Anitta. Só isso aí, porque senão você vai ofender o coitadinho do aluno. Na verdade, aí você prende ele naquele círculo restrito dele de diferenças. Isso é terrível, porque a pessoa acaba vivendo menos, né? Experiências. Porque quando você tem referências culturais, sua consciência se expande, né? Você, por exemplo, lê um romance inglês, você pode não ir para a Inglaterra, mas se você lê um romance de um grande romancista inglês, como, por exemplo, Conan Doyle, ou mesmo Shakespeare, ou enfim, Defoe, qualquer grande romancista, você vai viajar para Inglaterra, você vai ver como é que é aquilo, né? Você vai reconstruir aquela imagem na sua mente. Ou na Rússia. Por exemplo, eu sou apaixonado pelas belezas naturais da Rússia. Nunca fui na Rússia, né? Mas eu já viajei pela Rússia lendo os livros de Dostoiévski. A literatura foi suficiente para poder te levar para lá de certa forma. Exatamente. Já aqueles que estão debaixo do método Paulo Freire são furtados dessa experiência. Eles são furtados e eles... É muito trágico, eles estão excluídos. Esses são os verdadeiros excluídos, entende? Sob o pretexto de incluir, na verdade eles excluem. Um método ruim demais, um método que é para emburrecer, que causa até danos neurológicos, né? Já foi comprovado que o sócio-consultivismo provoca dano no cérebro, tá certo? E aí, você coloca isso como método oficial do Brasil? Enquanto isso estiver em voga, é óbvio que a educação no Brasil vai ser terrível. Então a arte não tem chance de prosperar como um método pedagógico. No terreno desse, né? Mas já foi forte. E o que está por trás disso, Dante? Qual é o objetivo por trás de toda essa cortina de fumaça, no sentido de dizer que eles estão ali atendendo o fraco, o necessitado, não pode dar essa carga que vai inibi-lo? Qual é o objetivo dos poderosos por trás de tudo isso? Então, o objetivo... Existe um movimento mundial, né? Que nós somos contra aqui, Burke, conservadorismo, né? Que é um movimento de globalismo. O globalismo, né? Tem 3 vertentes globalistas, que o professor Olavo explicou muito bem naquele debate com o Alexandre Duguin. Né? Então, uma delas, esse globalismo de matiz econômico ocidental, ele pretende transformar as pessoas e as classes sociais numa grande classe homogênea. Uma classe baixa homogênea. Isso quer dizer... Tem que destruir a classe média tem um pouco de cultura, mantém um pouco de cultura. Não, tem que destruir a cultura da classe média para ficar todo mundo classe baixa. E aí fica tudo fácil de manipular, né?
Então, eles conseguem mão de obra barata, eles conseguem controle social, eles conseguem controle populacional, que nós falávamos antes ali, aquela estratégia, né, do Rockefeller, do Instituto Rockefeller, para limitar a quantidade de filhos por casal através da normatização dos procedimentos médicos, que antes o médico falava, ó, pode ter mais filho, que não tem problema, que a gente dá um jeito aqui. Agora não, você não pode mais ter filho, fala pra mulher, né? Porque você já teve 2 cesáreas, é perigoso, não sei o que lá. Então, esses procedimentos que vão sendo sistematizados com injeção de muito dinheiro dessas fundações globalistas, né? Com a finalidade de limitar o crescimento populacional, isso visa também criar essas classes mais desfavorecidas. Então, na verdade, eles fazem exatamente o oposto do que eles dizem que eles vão lutar pelo pobre, para diminuir a desigualdade. Na verdade, eles estão aumentando a igualdade na miséria, né? Então é para isso. Aí, com uma família, por exemplo, com cultura, com conhecimento, com inteligência, não se rende a esse tipo de coisa. Por isso que a arte e a cultura tem que ser destruída. E é uma pressão violenta, violentíssima, né? Violentíssima. Eu senti muito na pele essa pressão quando eu fiz parte do governo do Bolsonaro, né? Nós chegamos lá com muita vontade de fazer a coisa da maneira correta. Você foi presidente da Funarte, não é isso? 2019 e 20, é isso? Isso. 2019, 2020. Só pelo fato de eu assumir, né, ser nomeado lá, eu sofri uma chuva de ataques. Então, quer dizer, a mídia não me procurou, ninguém fez entrevista comigo, já começaram a atacar, né? Porque o objetivo é atacar o Bolsonaro, né? Mas também, como eles sabiam que a minha postura é essa que eu tô colocando pra vocês aqui, né, de fortalecer a cultura verdadeira. Como assim um conservador na pasta como presidente da Funarte? E a Funarte, assim, é o coração da cultura, né? Tem o Ministério da Cultura, o antigo Ministério da Cultura, hoje é uma Secretaria Especial de Cultura, mas a Funarte é o que faz a política cultural. E eu cheguei ali, eu mudei tudo que estava configurado, né? Isso eu consegui fazer, eu mudei tudo. Então, o pessoal... Incomodou muito? Começou a incomodar? Você sentiu essa retaliação desde o início, como você mencionou? Sim, foi uma retaliação muito forte. Foi constante até a sua saída? Até a minha saída, até depois. Nossa. Depois perseguição implacável. Continuou, perseguição, jornalistas atrás, né? Tá. Eles queriam saber um monte de coisa, queriam que eu falasse, que eu dedurasse o governo, alguma coisa frágil, sensível, né? Enfim, ficaram chupando o dedo. A CNN fez uma entrevista comigo, tentando saber, né, quem que eram as pessoas que eu conhecia no Planalto, não sei o que lá. Olha só, ao vivo perguntando. E eu só fiquei falando dos projetos que eu fiz. Falei, ó, vocês nunca perguntaram sobre os projetos, então eu vou falar dos meus projetos. Eu fiz isso. Tá lá, na CNN. Pode ver. Foi uma oportunidade de você reverberar. E eles me interrompiam o tempo todo, eu continuava falando. Boa. Mas é isso. Ô, Dante, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não acha que falta para os conservadores, de certa forma, se comunicar melhor com esse povo que a gente falou que foi furtado, os excluídos? A esquerda faz isso muito bem. Eles têm um discurso aparentemente nobre, né? De cuidado com o pobre, de preocupação, de equalização da sociedade, seja financeiro, até mesmo cultural, como a gente mencionou. Isso, de certa forma, cola. A gente sabe que isso pega, né? Você não acha que, na ânsia de rebater o marxismo cultural, o esquerdismo, a gente bate muito nesses expoentes e a gente esquece de se comunicar com esse público, mostrando que, de fato, quem se preocupa com o próximo é o conservador. O conservador, ele tem um princípio, por exemplo, de acreditar em Deus. Na sua grande maioria, ele é cristão. O cristianismo, ele preza pelo amor ao próximo. Então, quem teria que ter o discurso de preocupação com o pobre, com o necessitado, é o conservador. O que você acha? Você acha que os conservadores estão falhando e poderia ser feita alguma coisa, por exemplo, na área da cultura? Bom, com certeza. O que precisa é justamente fortalecer a cultura, fortalecer os debates, fortalecer o conhecimento, né? Livros, tem que surgir livros, a pessoa tem que escrever livro. Eu tô muito feliz porque vai ser lançada a segunda edição do meu livro esse ano. Ah, que legal. Então, uma edição ampliada, revista, né? Essa edição aí, eu fiz pela minha própria editora, uma editora pequena, como se diz, fundo de quintal. Né? E ainda assim, foi um best-seller esse livro em 2017. Poxa, no campo de musicologia no Brasil. Foi um best-seller. Eu vendi livro pro Brasil inteiro, até pro exterior, né? Fiz palestras no Brasil inteiro. Obrigado. Falando sobre a história da música, né? Falando de educação musical, esses temas que a gente está abordando aqui também. E agora vai sair o segundo volume, que é a continuação. Vai sair esse volume e também o segundo. Opa! Vai sair o segundo. Quase caiu aqui. Tá tudo sob controle. Tudo sob controle. É que eu sou descendente de italiano fala com a mão, né? Fala gesticulando. Acaba derrubando Somos tudo. dois. Sem problema. Então, esse livro, ele me deixa muito feliz que vai sair a segunda edição esse ano. Vai estimular ainda mais o debate. E eu percebi, quando eu lancei o livro, eu fui convidado para dar palestras em muitas cidades e eu vi que o debate vai frutificando. Então o debate tem que ser pautado por livros.
Uma coisa que diferencia a nossa política da política norte-americana é que lá tem muitos livros, lá sai livro o tempo todo. E esses livros vão sendo lidos, vão sendo discutidos assim Absorvidos, né? nos programas de imprensa, de como nós estamos discutindo aqui livros, né? Lá nos Estados Unidos isso é muito comum, aqui nós fazemos isso muito pouco. Então, às vezes no Brasil acaba ficando uma coisa assim muito fulanista, né? Ah, o fulano é o Beltrano, e não se fala das ideias, não se fala de uma estratégia cultural mais ampla. E isso é o meia-culpa, quer dizer, no nosso lado a gente tem que fazer isso, temos que estudar mais, né? Agora, essa conexão com as camadas mais desfavorecidas, a gente tem que aprender como também desconstruir essas falácias da esquerda. Porque, por exemplo, eles se colocam do lado do pobre, do desfavorecido, mas por outro lado, eles contribuem para que esse desfavorecido fique cada vez mais desfavorecido, né? O pobre fica mais pobre, né? Do ponto de vista da cultura, que é mais a minha praia, mais meu conhecimento. Mas eles, a proposta cultural deles é sempre de não levar a cultura pro mais favorecido. Eu não vou levar, vamos fazer a cultura lá, com o que eles têm, vamos valorizar o que eles têm lá. Isso é legal, isso tem um lado antropológico, né? Eu registrei a cultura do cara. Só que se você não levar uma coisa diferente, você nunca vai oferecer algo que possa tirar ele daquela realidade, né? Por exemplo, eu nasci numa cidade pequena, interior de São Paulo, mas eu já viajei o mundo inteiro. Por quê? Por causa da música, por causa do meu conhecimento musical, né? Por que eu fiz parte do governo federal, no alto escalão, né? Eu tive a oportunidade de colocar e fazer, executar políticas públicas, né? Para todo o Brasil. Foi por causa da música, por causa do conhecimento, da cultura. Se não fosse isso, eu teria ficado lá, ouvindo só o sertanejo lá, que é o que o pessoal gosta de ouvir lá. Nada contra sertanejo, mas não é só isso, né? Tem que conhecer mais coisas, tem que ampliar horizontes. Eu vou dar um exemplo, um projeto que eu tava louco para fazer e não deu tempo. Junto com a ministra Damares, né? Fui para Brasília, algumas vezes já me reuni com ela, na época que eu tava lá no governo, e a ideia era a gente levar aulas de instrumentos de orquestra sinfônica para as comunidades quilombolas, né? Que tem ali em Goiás, tem em Pernambuco, tem no Maranhão, e a gente tava caminhando para isso, porque o quilombola fica ali fechado, né? E fica só aquela coisa deles ali. Tá, legal, muito bom, legal, mas tem que aprender umas coisas diferentes também, né? A ideia era levar violino, clarinete, flauta, saxofone, né? Ela tava muito entusiasmada. Aí não deu tempo. Mas a ideia fica, né? E é um sistema que eu criei no governo também, que é o Sistema Nacional de Orquestras Sociais. Tá acontecendo ainda. Em todo o Brasil ainda tem projeto seu, a implantação sua. A sigla é SINOS, Sistema Nacional de Orquestras Sociais. Legal. E ainda está acontecendo. Não está na abrangência que eu projetei. Eu tinha projetado uma coisa muito maior, mas está acontecendo de uma maneira reduzida, porém constante, né? A semente frutificou, né? Frutificou. Dando... Porque eu fiz de uma forma também que não desse para cortar só com a substituição do presidente, né? Sim. Eu fiz um convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e através disso que está acontecendo. A universidade que está executando, né? Com a supervisão da Funarte, né? Mas assim, isso daí é um resultado concreto, né? De uma política que pode aproximar as camadas menos favorecidas da cultura. Porque quando você ensina o instrumento, o violino, por exemplo, o violino é altamente democrático você levar um violino numa comunidade carente. Aqui em São José deve ter comunidades carentes, né? Você leva lá os professores de cordas, os professores de sopros, coloca os meninos para aprender instrumento musical, isso é altamente inclusivo. Então, o que a esquerda fala? Não, isso é elitista. Mas você levou lá na favela, lá na comunidade. Então deixou de ser elitista, né? Eles não têm o que falar. Se tem um atabaque, tem um berimbau, pra que você quer vir com esses instrumentos da elite? Os meus projetos, eles eram muito focados nisso, na música instrumental. Porque a música instrumental não tem como o cara falar que eu tô ali pra fazer uma ideologia, pra não sei o que lá. Sim, não, é música. Tocar um instrumento, cara. Se você não aprender o violino, o dedo é aqui, o arco é aqui, você não toca o violino, não tem conversa, entendeu? Não tem ideologia, não tem nem esquerda nem direita, é violino, filho, é violino, né? Então essa que é a minha ideia. A coisa é a arte pura, a arte em si, né? Sem ideologia. A ideologia a gente tem que deixar para outro campo, deixa para o debate político, deixa para o livro, para o debate cultural, para a universidade. Agora, a política pública ela tem que ser focada na coisa em si, né? Na coisa no aspecto técnico, porque a arte ela não é só imaginação, ela não é só estética, ela é técnica também, né? Então você tem que ensinar técnica, tem que ensinar o cara a fazer. Por exemplo, o que eu fiz quando eu fui estudar regência de orquestra? Eu aprendi a técnica de reger uma orquestra. Então, se você me colocar uma orquestra sinfônica aqui com 100 músicos, eu vou reger essa orquestra. Porque eu aprendi a técnica, eu sei como fazer, né? Eu sei como mexer o braço, eu sei como dar entrada, eu sei o que eu tenho que fazer com os naipes. Isso é a técnica, né? Mas você não. Mas aí é muito racional. Você tem que unir o racional
com o intuitivo, com a emoção, tudo isso. Mas não pode prescindir, não pode deixar de lado o aspecto racional. Aí lembra lá dos jesuítas? Ratio studiorum. O estudo da razão, estudo a partir da razão, né? Estudo a partir da razão é isso. Você não pode desperdiçar esse aspecto concreto. Eu não vou dizer que é o real, é o racional. É o concreto, né? Você tem que ter algo concreto para apresentar para a população. E enquanto política pública é a mesma coisa. Você tem que ofertar, quanto gestor, quanto executivo, ou deputado, ou o que quer que seja, qual cargo que você ocupa, você tem que entregar o concreto para a população, né? Não é só falar, não é só fazer discurso. É importante, discurso é importante, debate é importante, mas você tem que ter ação concreta ali, né? Aquela família ali, ela tá tendo um apoio do Estado para criar seus filhos, tá tendo um apoio para educar seus filhos da forma como querem, né? Tá tendo um apoio psicológico, sei lá, financeiro. A política conservadora tem que fortalecer a família, certo? Fortalecer a classe média. O que nós estamos fazendo de concreto? Na cultura, por exemplo, o que esse pai, essa mãe tem de acesso? Qual é o programa cultural que ele vai poder levar o filho dele? Onde vai poder levar para aprender um violino, para poder aprender uma flauta, aprender um balé, uma coisa assim? Deixa eu só desligar aqui o celular. Não, Vontade. Esqueci de pôr no modo avião. Então, retomando, a gente tem que ter ações concretas, tanto do ponto de vista teórico quanto prático, né? E assim, uma outra entrega concreta que eu fiz no governo, que eu me orgulho bastante, foi um edital que eu assinei em 2020, edital de apoio às bandas de música. Foram 5,5 milhões de reais destinados para compra de instrumentos musicais, né? Então, foi para comprar violino, trompete, saxofone, tuba, enfim, todos os instrumentos para a orquestra, né? Isso daí eu assinei, aconteceu. Eu acho que terminou de executar no ano passado. Como chegava na mão do músico esses instrumentos? É assim, o município vai lá, se cadastra, né? Ou uma associação tem que ter um CNPJ. Passa por um processo seletivo, preenchidos todos os requisitos, ou eles são contemplados pelos instrumentos. Ah, ok. A Funarte compra e manda para lá, para a cidade. Qual que é o grau de importância da cultura, da música, vivendo num país que tem diversos tipos de demanda, e sempre a demanda, são 3 demandas ali que acredito que é o carro-chefe de propaganda política, né? Segurança, saúde e educação. A cultura, a gente levar assim, vamos levar música para criança de baixa renda, ela vai ter um contato com violino, com uma flauta, né? Um instrumento talvez que não seja tão acessível. Qual é o grau de importância disso, onde ele se encaixa diante dessas outras demandas que as pessoas dão mais visibilidade? Então, isso daí é uma discussão interessante. Esses dias eu ouvi alguém falando, eu não lembro onde, mas eu lembro bem o que foi falado. Falou o seguinte, o Brasil tá precisando de outras coisas, a cultura pode ficar pra depois. Exatamente. Eu ouvi um cara falando, acho que foi um médico que falou isso aí, um médico. Eu ouvi aquilo e falei, nossa, olha, eu discordo, porque é o seguinte... Isso é comum, viu? É comum. Essa é uma fala relativamente comum. Sabe por quê? Porque se a gente não tiver cultura, a gente fica sempre reinventando a roda. Nós estamos com dificuldade, tá passando fome, né? Tá com problema financeiro, econômico. Mas se você deixar a cultura de lado, esses problemas nunca vão ter solução, né? Sim. Porque a cultura, ela é o solo mais amplo, a partir do qual você vai encontrar as soluções para os problemas concretos da vida. Aliás, esse foi um dos grandes erros do governo militar, né? Ter deixado a cultura à parte, foram só na questão mais técnica, e aí a consequência vieram nas próximas décadas. Aí a consequência foi a seguinte, o pessoal da esquerda começou a entrar na cultura com força. As pessoas falam que isso foi um grande erro dos militares também, eu não estava no período da história, mas por outro lado também os militares estavam enfrentando uma guerra armada, né? Você tinha terroristas, tinha os grupos lá de Dilma Rousseff, seus comparsas ali armados na rua, prontos para tocar o terror, vamos dizer assim, né? Então, às vezes fica aquela preocupação, poxa, os caras não se preocuparam com a escola, mas, pô, tinha uma galera armada na rua. É bem aquela demanda, né? O que eu faço primeiro? Eu contei o professor ou contei o cara armado, né? Da formação, né? A formação do militar positivista, o que você acabou de falar explica, mas não justifica, Não justifica, né? exatamente. Infelizmente é um fato que ficou abandonado à mercê e aí a esquerda amou e tudo isso. Eles foram, e assim, eu tenho dados muito concretos, né, sobre isso. Por exemplo, eu combati um cara lá que foi um dos principais responsáveis que, por incrível que pareça, o cara que conseguiu me derrubar do governo era um cara de esquerda. Ele fez muita pressão lá junto com a Regina Duarte, né? Era muito amigo dela. E ela entrou num patamar hierárquico acima do meu, então ela que me demitiu, na verdade. Assinou a sua exoneração. A Regina Duarte.
E esse cara de esquerda, ele entrou dentro do Sistema Nacional de Cultura, dentro dos cargos, né, de cultura do Brasil, justamente na época do período militar. Eu pesquisei a vida do cara, né? O cara faleceu ano passado, inclusive. Ele já era de idade, tinha mais de 80 anos. E ele entrou como funcionário efetivo no Ministério da Cultura, na década de 60. E encontrei algumas entrevistas dele, né? Numa dessas entrevistas ele dizia que ele ridicularizava os militares, né? Então, assim, é uma coisa surreal. Olha só. Surreal, né? O cara combatia os militares dentro do governo militar. O cara especializado nisso, né? E aí pega... Olha, eu vi que vocês têm um livro ali, 1964. Vocês já leram esse livro? Você dá uma relida no livro, né? Porque aquele livro lá, inclusive eu conheço o autor, né? Conversei bastante com o autor antes dele lançar o livro. Ele me contou muita coisa desse livro aí, que era pra sair pela nossa editora, acabou saindo por outra. Então, por isso eu conheço bem esse livro. Aí é o seguinte, esse livro, né? Ele conta o modus operandi da KGB, o Serviço de Inteligência Soviético. E existia lá na Tchecoslováquia, né, a sucursal da KGB aqui para a América Latina, certo? E, assim, uma das técnicas, né, manuais de ação do agente de subversão comunista, né, nas democracias, que a intenção naquela época era o quê? Era você subverter as democracias para você trazê-las para o lado do bloco soviético. Sim. Né? Esses agentes, eles eram instruídos a se aproximar de pessoas influentes, célebres, artistas, ator de novela, entendeu? Esse pessoal que aparece bastante. Começa a influenciar esse pessoal. Método. Entendeu? Então eu pesquisei a vida do cara e eu cheguei no ponto. Tanto que eu mandei isso pra Brasília e o nome dele foi vetado. Não deixaram ele entrar no governo. Mas ele conseguiu influenciar ela. Sim. Entendeu? Então você vê como a coisa é sutil. A coisa é muito sutil. A luta é muito, digamos assim, ela é ilocalizável, né? Se você não tem muito treino, né, para identificar de onde vêm os golpes aí, a gente tem uma certa prática, a gente sabe. Mas as pessoas que estão entrando agora vê e não sabe de onde que vem, né? Realmente é um problema essa questão cultural. Inclusive, Dante, deixa eu lhe contar uma coisa rapidamente aqui. O Burke, ele nasceu em 2017 e a ideia inicial, quando eu conversava com o Wesley, antes da gente dar o start, né, era nós levarmos de uma forma simples, através de uma plataforma online, conteúdos importantes da defesa dos valores conservadores para pessoas comuns do dia a dia. A gente estava observando que pessoas próximas a nós, na nossa comunidade cristã, por exemplo, filhas de empresário defendendo o marxismo, tudo aquilo que a gente já sabe que acontece por causa da revolução, essa revolução cultural, marxismo cultural, né? E a gente deu start por causa disso. Nosso objetivo era chegar nas pessoas mais simples de uma forma comum. Simultaneamente a isso, muitos outros institutos e associações foram surgindo na internet e isso é muito positivo. A gente fica muito feliz de fazer parte disso que vem acontecendo nos últimos 5, 6 anos, muito né? Bom. Por que eu dei essa introdução te contando tudo isso? Porque tem muitas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo agora, que se identificam como conservadoras, ok? No qual sentido? Poxa, eu sou cristã, eu defendo esses valores, eu sou pró-vida, eu sou a favor da liberdade do cidadão, mas ela não tem esse desenvolvimento intelectual, essa paixão pelas coisas mais eruditas, como, por exemplo, a música clássica, né? Onde você, por exemplo, é um maestro, né? Domina essa arte, sabe da importância que isso tem. Mas para esse público, né, mais simples, que não teve, que de repente se descobriu conservador nos últimos 5 anos, como eu mencionei, que acha, por exemplo, a música clássica chata. Você já deve ter ouvido isso, sabe que isso é uma verdade. Acho que dói, você como maestro, né? Dói no coração. Eu só não consigo entender onde que eles acham essa chatice. Pois é, mas isso é ao concurso, né? Entre a maioria das pessoas, infelizmente, até entre os conservadores que estão chegando agora, digamos assim, estão se descobrindo conservadores. Pergunta objetiva é: qual o caminho que essas pessoas têm que percorrer para entender a importância da música clássica para o seio da família, por exemplo? O pai, que ainda que não toque o instrumento, mas começar a desenvolver o filho dentro desse ambiente conservador para elevar a cultura e resgatar isso nas próximas décadas. Se isso é possível, qual seria o caminho para essas pessoas? Olha, isso é possível, isso é desejável, isso é necessário. Eu diria até que é necessário, né? E não é tão difícil de se fazer. Eu não vou nem perder muito tempo justificando por que fazer. Eu vou dizer mais como fazer, Okay. porque a justificativa, ela me parece meio óbvia, mas é claro que a gente tem que explicar um pouco também. Mas com isso você cria um ambiente de segurança, de conforto psicológico, né? Você cria um ambiente de uma certa beleza que a criança vai levar isso pro resto da vida.
E aí, quando essa criança crescer, ela vai ter esse subsídio para tomar decisões na vida, tá? Por exemplo, no ano de 2004, eu acho, 2004, eu estava na faculdade, segundo ano da faculdade de música, e eu tinha um amigo da faculdade de música que ele era um excelente músico, né? Muito bom e tocava muito bem, e se apresentava em todo lugar. Aí eu acho que até por isso o pessoal do PSOL chamou ele pro PSOL. PSOL! Pessoal. O PSOL. Beleza. O PSOL tava começando naquela época, né? E era forte dentro da universidade. O PSOL era forte. Esses partidos eram fortes por causa dos jovens, né? Esses partidos, eles vão dentro da universidade pública cooptar os jovens. Entendeu? Qual que é o partido conservador que faz isso? Aí esse meu amigo foi cooptado. Ele me chamou. Ele vinha me chamando. Ó, vamos lá na reunião do partido PSOL. Ele me deu uma cartilha do PSOL, assim, né? Cartilha grande, assim. Toda vermelha, com um solzinho amarelo, né? Socialismo e liberdade. Eu lembro até hoje, essa reunião seria num sábado às 2 da tarde. E aí, rapaz, eu fiquei com aquele negócio, sábado de manhã, assim, eu gostava de ouvir ópera, né? Aí eu ouvi um pouco de ópera. Não, sábado à tarde que eu ouvi ópera. Quantos anos você tinha aí nessa Eu tinha 19. 19 anos, época da faculdade mesmo. Época da faculdade. Eu gostava de ouvir ópera no sábado à tarde. Aí, será que eu ouvi ópera ou vou no PSOL, né? Fiquei pensando, será que eu vou lá? Será que é legal esse partido? Não sei o que lá. Aí eu olhei o cartaz assim e eu vi um vermelhão com um amarelo meio laranjado, assim, eu achei tão feio aquilo. Nossa, esse negócio é muito feio, eu não vou não. O meu senso estético me Você imagina se eu tivesse ido lá, tivesse virado militante do PSOL naquela época? Naquela época eu não sabia o que era comunismo, não sabia nada disso, né? Imagina se eu tivesse ido pra esquerda por causa do negócio dele. Mas assim, eu vou ficar ouvindo ópera. E aí depois, na correria e tal, acabei nunca mais indo atrás de PSOL. A sua exposição ao belo te protegeu de certa forma. Me protegeu. Eu sempre dou esse exemplo. Muito bacana. Eu optei pela beleza, entendeu? Eu vi um estudo que se você colocar pessoas feias e bonitas na frente de um bebê, ele reage de forma diferente. Porque o belo é belo e o feio é feio. Sim. Que é a coisa que a esquerda odeia. Odeia. Se fale, né? Mas isso é fato. Ou seja, o senso estético te protegeu. Sim. Daí, isso já responde parte da minha pergunta. Responde. Por que eu devo observar o conteúdo clássico, a arte clássica? Só por isso já valeria a pena, né? Vale, porque a criança que tem isso em casa desde cedo, ela dificilmente vai ser cooptada por essas vertentes totalitárias, por essa coisa. Isso tudo que é desumano. Porque o que é desumano é feio, é grotesco, é horrível, né? Agora, ser conservador implica em você apreciar o conteúdo da arte clássica diretamente? Olha, o conservadorismo, ele consiste justamente, né, numa valorização da tradição, na valorização daquilo que é bom, daquilo que é belo, daquilo que é honesto, que é correto. É claro que é excusável ao conservador que não conhece. Não vou dizer imperdoável, não é imperdoável, né? Mas, assim, é claro que também é algo que auxilia a própria pessoa a ter esse conhecimento. Então, em São Paulo tem museus ali fantásticos, né? Tem o próprio MASP, tem um acervo fenomenal, a Pinacoteca, outros museus, enfim, que dá para as pessoas irem lá e conhecerem a história da pintura, por exemplo. Tem a Sala São Paulo, amanhã eu vou num concerto na Sala São Paulo. Embora a Sala São Paulo tenha sido construída na época do PSDB, a acústica é muito boa, né? A orquestra lá tem excelentes músicos e amanhã vai ter um repertório fantástico lá, que é a Missa da Coroação de Mozart. Eu vou lá ouvir amanhã, certo? Então, não faz mal, né? Pelo contrário, cultura e conhecimento, quanto mais, melhor. Para o conservador, eu acho que é mais recomendável ainda, porque, por incrível que pareça, o pessoal da esquerda frequenta esses lugares, né? Eles conhecem a história da arte, a história da cultura, pra descer o pau, né? Então, essa seria, inclusive, a próxima pergunta minha. O contrário seria verdadeiro? Quem gosta de arte clássica, ele vai ser um conservador? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas assim, se você quiser defender a tradição, se você quiser defender o conservadorismo, você tem que conhecer a tradição. Senão você não pode entrar no debate. Né? Como é que você vai debater um esquerdista, vai vir aqui, um artista de esquerda, por exemplo? Ele vai falar, eu sou um artista de vanguarda, não sei o que lá. Não sei, e aí, como é que você vai debater arte com ele se você não conhecer a história da arte, né? Então, aí que tá, você tem que ter um preparo, eu acho que deve fazer parte da formação, né? Na escola, antigamente, tinha história da arte, tinha música, né? Tinha latim, foi saindo tudo. Agora, só disciplina técnica voltada para vestibular, voltada para mercado. Só que isso não é educação, mercado não é educação, percebe? Exato. Mercado é uma coisa, educação é outra. É outra. Né? Você quer entrar no mercado? Legal, beleza, vamos fazer um técnico aqui, vamos fazer um cursinho. Não pode confundir isso com educação. Né? O ensino médio, por exemplo, deveria ser um ensino mais amplo, mais abrangente.
Ele tá focado agora totalmente pro vestibular. Aliás, a confusão foi proposital, né? Já faz parte, tá embutido no pacote desse marxismo cultural, né? Já é uma redução tremenda. Você transforma o ser humano o quê? Numa máquina de trabalhar. Sim. A pessoa, ela aprende desde cedo, na escola, né? Que ela tem que estudar ali, aquilo ali para ela conseguir um emprego. Uma carteira assinada ali. Aí a carteira assinada vai até a aposentadoria. Depois, aposentadoria e morre. Porra, isso é uma limitação tremenda da vida. Agora, mantendo ainda nessa questão do conteúdo, da apreciação do conteúdo das artes clássicas, quando Dante, que a coisa começou a degringolar? No Brasil? Não. Falando na história das artes mesmo, da arte clássica. Isso se deve, em partes, à Revolução Francesa, antecedeu a Revolução Francesa. Ó, é o seguinte, eu abordo isso frontalmente no volume 2, não esse volume que tá aqui. Esse que tá chegando aí. Esse que vai sair inédito agora, esse ano, né? A mentalidade revolucionária entrou com tudo na arte, né? E usou a arte como ponta de lança para trazer as outras vertentes do pensamento político, de pensamento estético, de novas concepções de sociedade, novas configurações de família. A arte foi o primeiro fronte. Por isso a importância, né? O conhecimento da arte. Porque é ali onde começa tudo, certo? Quando começou ali em 2018, aquelas manifestações queer, você lembra? Queer. Uhum. O que o queer faz, né? Foi ali que o nosso presidente Bolsonaro começou a denunciar certas coisas, material didático, né? E a população, olha, é esse representante que eu quero lá em Brasília, para proteger a minha família disso aí. É isso. Ficou prático, né? Ficou prático. Aquilo mostrou o que seria o governo do Haddad, né? O governo do Haddad seria aquilo. Ele ia botar homem pelado ali pra dançar do lado das crianças nas escolas. E chamar isso de arte, né? Que é pra quê? Isso é pra dessensibilizar a comunidade, pra você impor as políticas de destruição da família, de destruição da infância, né? Pró-aborto, e promover a pró-pedofilia. Tão sonhada reengenharia social, né? Exatamente. Faz parte desse processo. Reengenharia social. Então a arte acaba sendo usada pra isso, né? Então o debate estético ele é importante por essa razão, porque ele é o primeiro de todos os debates da sociedade no sentido das mudanças sociais, né? Interessante. Então, mas aí... Então houve um momento na história que a coisa ela começou a degringolar, então. Ela vinha bem? Sim. Até que século ali que ela vinha bem? Acho que vinha muito bem até o século XIX. Tá. Século XIX que começou, né, como o vírus. Começou a inocular o vírus revolucionário com mais força. O século revolucionário por excelência foi o século XIX, né? Foi quando teve a própria obra do Marx, né? Quando teve as comunas de Paris, teve revolução, teve tentativa de revolução na Rússia, que só vingou depois em 1917, mas o movimento era anterior. Então essa fermentação revolucionária começou com força no século XIX. E aí o século XX foi quando a infecção apareceu às vistas de todo o planeta, né? Com a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, nazismo, comunismo, globalismo, isso foi tudo século XX, né? Então, assim, a gente sempre fala do nazismo e do comunismo, mas teve um terceiro ismo aí que foi até pior, que é o globalismo. O globalismo é que promove o extermínio de milhões de vidas inocentes através do aborto. E ficou oculto, né? Ficou intocado ali até agora há pouco. Mas quem estuda estratégia militar, arte da guerra, né, profundamente, entende isso. Porque a estratégia é perfeita, né? Você mata milhões sem aparecer. É perfeito do ponto de vista estratégico, né? As pessoas não sabem quem combater. Quem começou a combater isso, eu vou te dizer quem foi. Sabe quem foi? Foi um cidadão polonês chamado Karol Wojtyła, mais conhecido como o Papa João Paulo II. Ele foi para uma reunião da ONU na década de 90, que chamaram lá, Council for Religions, não sei o que lá, e ele saiu de lá abismado e escreveu uma carta para o presidente da ONU, sei lá como é o nome disso, secretário-geral, dizendo o seguinte, ó, ONU, arrependei-vos. Vocês estão no caminho errado, né? Mandou eles se arrependerem daquilo. E senão nós vamos combater vocês. E aí ele criou uma série de movimentos católicos, pró-vida, né? E para combater aquilo, porque ele viu que o negócio era tremendamente monstruoso. Então não foi só o nazismo e o comunismo, também foi o globalismo. E o Papa João Paulo II, ele criou todos esses movimentos que a gente vê pró-vida hoje no mundo, foi ele que criou, na década de 90, né? E aí, graças a isso, é que segurou um pouco. Senão o aborto já seria hoje aprovado em todos os países do mundo, né? O Brasil, aliás, é um dos últimos países que não permite a aprovação do aborto, graças a essa forte presença dos movimentos pró-vida aqui, né? Dos quais eu já participei também. Então eu sei como é que agem. É uma banda muito discreto, muito discreto.
inclusive, indo lá no Congresso, o pessoal vai lá, conversa com os parlamentares, olha, não pode aprovar o aborto por isso, estrangeiro, interesse estrangeiro, né? E só pegando um parênteses nessa questão, nessa pauta do aborto, embora não seja diretamente ligado aqui ao nosso assunto, mas o Brasil, ele sendo o maior país católico hoje do mundo, você acha que tem chance dessa pauta ela ser aprovada aqui ainda de alguma forma? Qual que é a leitura que você faz aí para os próximos anos ou décadas que seja? Então, isso aí sempre é possível acontecer, porque a pressão é constante, né? Lá em Brasília ficam os grupos estrangeiros, as ONGs, né? Aliás, o marxismo entrou dentro da igreja, né? Também. Entrou dentro da igreja, nem precisa vir de fora, mas eu falo em relação de pressão no Congresso, porque o Congresso é que pode aprovar essa legislação, né? Então a gente tem que cuidar muito da qualidade dos nossos parlamentares. Você não pode colocar parlamentar lá, só esses caras rasos aí, né, que não tem conhecimento, pelo menos do lado conservador. Porque o pessoal da esquerda faz a festa. Eles vão impor o aborto ali de uma forma, né? Porque assim, eu acredito, sinceramente, a maioria dos parlamentares que se identificam com direita, conservadorismo hoje, eles são contra o aborto. Eu acredito nisso, né? Mas eles não sabem exatamente como combater. E aí você tem que perder bastante tempo, os lobistas têm que perder bastante tempo explicando para eles, né? Então eu acho que o parlamentar ele tem que ter um preparo, tem que ter um estudo, conhecimento do modus operandi, né, da estratégia abortista mundial. Porque eles estão fazendo força no Brasil, eles querem derrubar o Brasil. Porque quando você implementa o aborto num país, vem tudo, toda a agenda de destruição da família, toda a agenda, né, você falou o nome aí, você falou o nome preciso para isso. Mas enfim, essa agenda é uma agenda totalitária, né? A engenharia social. Isso, a engenharia social, ela vem com força. O aborto é a porta de entrada. Porque o aborto, até falei, uma frase minha que foi muito repetida quando eu entrei no governo, falei sobre as relações, né, entre o aborto e o satanismo. E isso aí foi antes de entrar no governo, foi antes. Tá. O pessoal da imprensa foi vasculhar lá. Da música? Do rock? Eu falei que alguns festivais de rock tinham pessoal que... e foi simultâneo com o Sex Lib, né? Que é aquela época que a juventude americana lá, que eram tudo filho de protestante, né? Conservadores. E teve aquele movimento Sex Lib, do pessoal liberação sexual. Aí, estão falando aqui década de 60? Década de 60, Woodstock e tudo mais, né? Aí houve distribuição de droga ali. Droga, não dá pra você comprar droga na esquina como hoje. Naquela época não tinha traficante. Então tinha esses grandes eventos e droga era distribuída. Havia um incentivo ali de distribuição. Isso. Inclusive tem documentos que provam que a KGB distribuiu, né, droga ali e tal. Os agentes da subversão soviética. Então, assim, um contexto muito amplo, né, onde houve essa distribuição de drogas, onde houve uma liberação sexual grande, onde começou a pressão para o aborto a partir disso, né? E o aborto era proibido nos Estados Unidos. Ele passou a ser permitido depois de um julgamento lá, Roe vs Wade, que é justamente uma mulher que queria abortar lá porque foi estuprada, um negócio assim. E aí liberou o aborto, a Suprema Corte liberou. Aí depois começou a ter um monte de movimentos satanistas nos Estados Unidos, porque na clínica de aborto, ninguém fala o que acontece. Eu não sei se posso falar, tá, Cis? À vontade. Ninguém fala para as pessoas o que acontece depois que o aborto é feito, né? O que é feito com o feto? Então, esses movimentos, essas seitas, né, satânicas, se aproveitam disso, né? E isso é a matéria-prima do culto deles, entendeu? Então é isso que eu tava falando. Esse era o contexto, da fala, onde havia ali um satanismo envolvido nessa questão dessas bandas de da rock, aprovação do aborto. Uma coisa que vai levando a outra, né? Eles utilizaram isso para poder... E eu tava citando um livro. Isso aí é documentado num livro de um pastor americano, né? Chamado... O nome do livro é Marxist Menestrels, né? Como a indústria fonográfica estimulou o marxismo. Então eu tava citando essa argumentação de um livro, né? Uma citação. E um contexto muito amplo, né? E eles recortaram um pedaço de uma fala como se fosse ali uma fala minha como um agente do Estado brasileiro. Mas não era de antes. Eles não tiveram... Empossado tinha sido? Era anos antes, talvez? Não, foi de meses antes. Meses antes. Uma aula foi na ocasião, né? Igual vocês têm curso online aqui, não tem? Sim. Eu também tenho um curso online. Num curso online meu, eles pegaram uma aula minha, eu tava falando, um contexto de sociologia da música. Jogou como presidente da Funarte. Como se fosse uma afirmação. Não era uma afirmação minha, era uma citação. Já mostra que é mau caráter, são analfabetos, né? Incapazes de interpretar um texto, como a maioria, né, desse povo que passou pela educação. Desde a educação são analfabetos, mas nesse caso acho que não foi nem o analfabetismo, não. Foi o mau caratismo mesmo. É o modus operandi, né?
É como eles gostam. Coloca de uma trabalhar. fala que parece absurda, fora de contexto, para as pessoas, né, aderirem contra aquela pessoa que está falando, né? É. E aí, Exatamente. todos os projetos culturais que eu implementei lá, tudo isso, ninguém veio querer saber, né? Só essa fala aí, fora de contexto, que a grande maioria das pessoas não tem conhecimento para entender. Não tem o conhecimento teórico, digo assim, né? O estudo para poder entender essa questão. Tá. Bom, a gente já falou que a modernidade, né, junto com os movimentos revolucionários, foram responsáveis pelo declínio dessa apreciação das artes clássicas, incluindo, por exemplo, a música clássica, né? Mas hoje, dentro dessa nossa era contemporânea aí, tem música boa ainda? O que você acha? Ou não? Eu sempre vou ter que recorrer à questão mais clássica. Não, com certeza, com certeza. Tem ótimos compositores. Compondo música hoje, né? Tem. A gente tem que saber separar o joio do trigo, né? Tá. Por exemplo, tem o Arvo Pärt, que ele é um compositor lá da Estônia, né? A Estônia é um daqueles países que fazem fronteira ali com a Rússia. São países recentes, né? Que surgiram depois da queda da União Soviética. Então a Estônia tem esse grande compositor que compõe músicas maravilhosas, maravilhosas e simples, né? Simples de ouvir, simples de tocar. É de um movimento chamado Nova Simplicidade. Olha que legal. É bem interessante. Agora, ele é de lá, mas ele tem presença no mundo todo, no mundo da música, ele é aclamado, né? E é um cara muito religioso, ortodoxo, né? A aparência dele é até de um monge, assim, uma barba grande, assim. E ele tem obras maravilhosas, sabe? É assim, eu me arrepio só de lembrar das obras dele. Que bacana. Eu fiz um programa de rádio falando dele. Tem o meu programa, quem quiser pode procurar Música Universal na internet, Dante Mantovani. Vai ter lá um programa sobre o Arvo Pärt. Escreve assim, Arvo Pärt. Tá no seu canal isso? Tá no Mixcloud e tem no YouTube. Okay. No YouTube também. Eu fiz um programa de 1 hora falando sobre a obra do Arvo Pärt. Bacana. Agora, a gente começou a falar isso lá atrás, só retomando... É um exemplo, entendeu? Sim, tem outros. Sim. Para os pais aí, então, que estão entendendo hoje a importância de você observar, né, como conservador, o conteúdo das artes clássicas e falando da música, de repente ele não toca o instrumento. Qual que é a dica que você daria para esse pai, então, começar a introduzir em casa? Tem que ser pelo piano, pode ser um violão, ou tem algum outro instrumento que você indicaria? Qual que seria a dica aí, dentro dessa sua experiência como maestro? Então, isso daí é muito simples também. Compra um violão, né? Igual o Rafael tava com o violão aqui, o filho dele tava ali andando, né? As crianças vêm, pegam, manuseiam um pouco. Flauta, instrumento legal, flauta doce, baratinho, né? Fácil a criança soprar. Piano, se não tiver como comprar um piano, compra um teclado. Não precisa nem ser um teclado muito grande, um teclado menorzinho, para as crianças irem. Eu comprei para os meus filhos xilofone. Mas não aquele xilofone grandão, sinfônico, um xilofone pequeno. Pequeno ali, para as crianças brincarem mesmo. Xilofone pequeno. E aí eles vão batendo ali, vão sentindo a diferença das notas. Importante a criança manusear o material instrumental, instrumento, e ouvir. Junta essas duas coisas, manusear e ouvir. Manusear e ouvir. Essas duas influências externas, né? Uma passiva, que ele está ouvindo, e outra ativa, que ele está manuseando, é que vão construir depois a musicalidade da criança. Mesmo que ela não aprenda o instrumento formalmente, né? No processo de aprendizado, isso vai contribuir para que ela aprenda outras matérias com muito mais facilidade. Porque a música, ela abre a mente para todos os outros conhecimentos, né? Isso aí é um conhecimento já muito antigo, vem desde os gregos, né? E até dá para conectar um tema interessante, que a gente está falando bastante de arte aqui, de educação, mas também de política, né? Qual que é o ponto de conexão dos dois? Então eu vou te dar um ponto de conexão. Tem vários, mas eu vou te dar um. Eu vou te dar dois, na verdade. 2 autores chamados Platão e Aristóteles. Eles trataram desse tema, né? Então Platão, ele dizia que a música era um assunto de Estado. Por que é um assunto de Estado? Né? É como o meu amigo médico lá que falou, não, a cultura a gente vê depois, né? É igual a economia a gente vê depois. Né? Vê o resultado que vai dar depois. Então, cultura a gente vê depois. Então, peraí, mas por que Platão falou então que a música é assunto de Estado? Porque aí você vai ver a argumentação dele, né? Uma argumentação muito bem embasada, naturalmente. E aí você vê que o seguinte, o cerne do argumento é que as músicas ruins, né? E ele fala de escalas, no caso, as escalas, sequência de notas, né? As más escalas, né? Os maus modos, eles acabam se refletindo nos maus modos de comportamento humano. A música ruim gera comportamento ruim, né? Isso é ruim para as leis do Estado, porque as leis, elas precisam de ordem. Sensacional, faz todo sentido. Faz todo sentido. A esquerda entende muito bem disso, né? Pior é que eles entendem. Muito bem. Do jeito distorcido deles. Por isso a introdução de música ruim. Para causar o caos e eles continuarem dominando, né? Exatamente.
Entendeu? Olha Nosso só. trabalho? Não, nosso trabalho é resgatar o que é bom pra gente poder ter bons comportamentos virtuosos, pra aí sim nós termos um estado virtuoso, né? Perfeito. Perfeito, muito bom. Bom, estamos aí numa semana ímpar, né? 75 anos do professor Olavo de Carvalho. É o que ele completaria aí, nesse dia de hoje, especificamente falando. Digo isso, lembrando dele, né? Fazendo menção aí, talvez o motivo pelo qual estamos aqui, né? Sim. Ele teve uma influência, agora falando um pouquinho aí da questão política, você é pré-candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo. Isso. Teve influência então do Olavo nessa sua decisão? Conta um pouquinho pra gente aí sobre essa sua decisão na questão política. Então, na verdade, o Olavo sempre falou pra gente não entrar na política, né? Me lembro. Ele sempre falou isso. Mas, por outro lado, como eu acabei entrando, né? Eu me envolvi muito na eleição do Bolsonaro, na campanha, depois na montagem do governo, fui pra lá pra Brasília, na governo de transição, ajudamos lá na parte da cultura, né? Depois entrei, fui nomeado lá pelo presidente, fiz o trabalho lá dentro, né? Então, vi como é que funciona, adquiri uma experiência. Então, eu acho que essa experiência que eu adquiri dentro do Poder Executivo e também no trato com o Legislativo, porque eu também tive contato com muitos deputados, muitos senadores, né? Então, foi uma dinâmica de trabalho muito intensa e muito produtiva. Essa experiência, eu acho que não seria bom agora eu descartar, né? Seria bom eu colocar à disposição da população do Estado para poder trabalhar principalmente aí, por isso nós estamos conversando, pela cultura, pela educação, né? Para preservação das nossas liberdades fundamentais, que incluem, por exemplo, liberdade de consciência. Você veja, por exemplo, durante a pandemia, o que nós tivemos? Nós tivemos um ataque seríssimo à liberdade de consciência, à liberdade de locomoção das pessoas, à livre iniciativa, né? Que foi prejudicada enormemente. Quantas empresas fecharam no estado de São Paulo? Mais de 200 mil empresas fecharam, né? Quer dizer, nós não podemos deixar que esses governadores, prefeitos, esse pessoal aí haja de maneira ditatorial e contra as famílias. E vocês vejam que as grandes lojas, as grandes redes não fecharam. Por exemplo, eu não acho que tem que fechar, não. Não tô falando que tem que fechar. Mas você vai, por exemplo, loja americana, fechou? Não fechou um dia. Agora, o armarinho da esquina fechou, né? A lojinha de chocolate fechou. A lojinha de roupa fechou. A americana, grandona, gigante, não fechou. Tá certo? Mas por que será? Nada novo dentro da estratégia globalista, né? Esquerdista. Afinal, vamos num exemplo um pouco menor, porque aí nós estamos falando em nível global, né? Um exemplo menor, os bancos nunca se beneficiaram tanto quanto do governo Lula, né? Exatamente. Exato. Esses metacapitalistas nunca se beneficiaram tanto quanto na pandemia. Na pandemia, a China ficou... cresceu 40% a economia da China, né? Ninguém fala isso. Cresceu 40%. Por quê? Porque todo mundo parou. O mundo inteiro parou. A China não parou. Tá entendendo? É assim, é muita disfarçatez, né? Então, assim, como eu tive essa experiência lá dentro, eu sei como trabalhar, né? Sei como executar os projetos, as ações, então eu acho que preciso aproveitar isso agora, né? Preciso aproveitar porque precisa ter bastante gente alinhada com o presidente, precisa ter bastante gente com conhecimento de causa, sabendo o que é o conservadorismo, sabendo o que é o globalismo. Não adianta você combater o inimigo que você não conhece, né? Tem muito deputado ali no Congresso não sabe o que é globalismo. Aí é feito de trouxa, não sabe por quê, né? Não sabe por quê. De onde que vem essa pressão, de onde que vem isso, de onde que vem aquilo, de onde que vem essa coisa assim, para você aprovar um projeto de lei determinado, né? Não sabe de onde vem o tiro. Quando viu já está aprovado. E aí quem que se ferra? Somos nós, né? Sim. Então a gente tem que criar defesas na sociedade, né? Defesas, principalmente a minha bandeira, valorização e fortalecimento das classes intermediárias, das classes médias, né? Através do quê? Da cultura, da educação, de qualidade, né? O Lula vai revirar agora ouvindo um discurso desse. Lula... Não dizem que eles detestam a classe média? Então eu não detesto, eu quero fortalecer a classe média. Porque a classe média... Mas olha que interessante. Ele soltou um vídeo desse... O que você acabou de dizer é o que eu disse mais no começo aqui do nosso bate-papo, que falta a direita e os conservadores fazerem. Verbalizar, reverberar a nossa preocupação de fato com aqueles os quais foi tomado pela esquerda no discurso. Exato. Nós precisamos mostrar que realmente nós somos os que nos preocupamos. Sim. Não somente com a classe média, mas com a classe baixa, com os mais necessitados, inclusive pelo nosso amor cristão. Sim. Eu sempre falo que é o seguinte, Dante, acho que você comunga comigo nisso.
A política ela deve ser encarada como um serviço cristão. Assim Sim. como você serve na Servir sua ao congregação, na sua paróquia, você deve servir dentro de um congresso, por amor ao próximo. Nunca pelo dinheiro, Até muito menos a pelo ideia poder. já fala, né? Servidor público. Servidor público. Essa palavra deveria fazer essência. Você servir ao próximo, suportar o próximo. E principalmente o mais necessitado. Então isso é muito importante. É bom você falar isso, porque isso tem que ser reverberado. Tem, eu vou te dar mais. você falou isso, eu lembrei de uma coisa interessante. Quando eu tive na Funarte, né, como presidente, a gente vê dentro do Estado brasileiro, o Estado brasileiro é gigantesco, né? Não é um presidente vai chegar lá, não vai dar tempo em 4 anos ele mudar tudo, ele resolver todos os problemas. Assim, o que tem de ralo, o que tem de escape, o que tem de desperdício de São dinheiro décadas para tentar uma resolver. forma de você cuidar do povo, você cuidar do dinheiro do povo. O dinheiro do povo é sagrado, Sim. né? Eu vou dar alguns exemplos para vocês, né? Eu peguei um contrato suspeito lá, de 8 milhões, de um órgão lá, né? Da parte do circo, Escola Nacional de Circo. Não vou nem falar do que era o contrato, mas achei suspeito. Aí o diretor, na época, vinculado ao PSOL, né? PSOL, me trouxe o contrato para assinar lá. Eu falei, eu fui ver o valor, mas é meio caro isso aqui, né? Porque eu tenho noção de preço de mercado, né? Eu sou da iniciativa privada. Então, pera aí, eu não vou assinar não, eu vou dar uma lida melhor. Depois eu fiz um monte de perguntas para ele, por escrito, e mandei. Respondeu? Não respondeu. Começou a questionar. Começou a questionar, e aí começou a imprensa a me bater também, que o cara já foi pra imprensa, né? Arrumaram um monte de coisa, de firula lá pra me bater. Não por isso, por outras coisas. Quer dizer, você começa a combater a corrupção, o próprio sistema já vem te combater. Sim. Né? Então, assim, eu não assinei, era 8 milhões. Não assinei. Então eu consegui economizar 8 milhões ali. Numa pequena atitude, né? Outra coisa, a Funarte tem o governo federal tem 700 mil imóveis, né? No Rio de Janeiro tem milhares de imóveis, na cidade do Rio de Janeiro. Sim. A Funarte estava num prédio alugado. Não faz sentido algum, né? 22 milhões por ano. Sabe? E aí a antiga sede da Funarte, o edifício Gustavo Capanema, estava em reforma. Já há 4, 5 anos de reforma. Se estendendo. Eu falei, que caramba, eu vou dar uma olhada. O que essa reforma tá demorando tanto? Aí eu fui lá no edifício, né? Cheguei lá, não tinha ninguém lá, né? Aí outro dia eu voltei, aí foi o engenheiro do IFAM, que é responsável. Quanto tempo faz que não vem alguém aqui, né, do governo? Faz uns 2 anos que não vem ninguém aqui olhar. Quer dizer, a obra tá lá comendo solto, só o engenheiro. Não tô desmerecendo o engenheiro. Sim. Mas tem que ter um cara do governo pra ir lá, cobra, vamos lá, vamos, né? Vamos fazer Vamos fazer acontecer, né? Ninguém tá nem aí, porque, olha, tem dinheiro público, né? Vamos desperdiçar mesmo. Agora, eu não cheguei a ver quem que era o dono do prédio lá, mas imagina se que coincidência, se o dono do prédio que paga 22 milhões ali, se o cara tiver algum mandato ali de deputados, imagina que coincidência. For amigo, né? For amigo, né? Outro contrato. Você vai falar de contrato aqui, eu vou ficar até amanhã. Mas assim. E tome contrato. Tome contrato. Vou falar só mais um contrato. Posso? Diga. Pode, fica à vontade. Um contrato lá de mão de obra, que é esse pessoal que serve cafezinho, né? Pessoal vigia. 44 milhões por ano. Eu chamei lá o responsável, vamos revisar isso aqui. Né? Na minha visão tá muito caro, porque o orçamento do órgão é 128 milhões. 44 milhões tá pra cafezinho, pra vigia, né? Vem cá, eu preciso de dinheiro pra arte, filho. Pra fazer orquestra, pra fazer balé, pra fazer artes plásticas, entendeu? E fica gastando um cafezinho, 44 milhões. Ministério do Café. Entendeu? Com as situações assim que vinham de antes, né? A gente começa a mudar isso aí, começa a se atacar de todo lado, né? E aí dentro do próprio movimento conservador, digamos assim, as pessoas também não compreendem a dimensão disso aí, né? Então a gente tem que cuidar do dinheiro, tem que cuidar da qualidade das propostas. Outra coisa, uma vez eu fui para Belo Horizonte e eu precisava de um certificado digital para poder assinar digitalmente. Eu tava começando aquele negócio de assinatura digital lá. Aí marcamos num cartório lá, rapaz. A dona do cartório lá fez eu esperar lá mais de meia hora, assim, eu lá com toda uma equipe, porque eu fui supervisionar a sede da Funarte em Minas Gerais, né? Belo Horizonte. E eu tinha uma agenda apertadíssima. Eu não podia furar com as pessoas que eu tinha marcado. Ela começou a demorar. Eu falei, filha, você não pode demorar tanto assim. Por que você não pode? Porque eu sou uma autoridade federal aqui. Não é que eu tô querendo dar carteirada da senhora, não. Mas o meu tempo aqui, esperando a senhora, custa muito dinheiro pro pagador de imposto. Eu tenho que ir lá atender a população que tá me esperando, entendeu? Eu não posso ficar aqui perdendo tempo com a senhora. Eu não posso agendar para outro dia. Que discurso de pessoa honesta é essa? Você tá maluco? E ela ficou assim, olhando pra minha cara. Vamos agendar outro dia. Eu falei, não posso agendar outro dia. Eu já perdi meia hora, eu tenho que fazer isso já, não sei o que lá. Tá bom, então vamos.
Foi e fez, entendeu? Mas se eu agendasse outra hora, eu ia perder tempo indo outra hora, entendeu? Em outra cidade. Desmarcar outro compromisso. Pois é. Eu tava com uma agenda cheia ali, as pessoas se deslocam de outras cidades pra ir falar comigo ali, até um prefeito de uma cidadezinha lá do norte de Minas foi lá pra falar comigo, atendi ele e a prefeitura dele depois foi contemplada com o edital de instrumentos que eu falei, né? Então a gente tem que atender, se a gente tá no governo tem que atender, não tem que dar as costas, enfim. E essa mentalidade de evitar o desperdício, né? Isso é uma forma de cuidar das pessoas, porque aí sobra dinheiro pra fazer o que realmente é bom pra população. Entendeu? E também, hoje, muitos políticos também, eles ficam com aquele um belo discurso, entre aspas, né? Tipo assim, eu economizei dinheiro público, né? Eu economizei dinheiro, eu não gastei, eu não fiz isso, não fiz aquilo. Que pra mim parece uma grande incoerência, né? Até porque essas pessoas que estão lá, elas estão sendo pagas pra usar bem o dinheiro, né? A questão não é economizar dinheiro, mas usar o dinheiro da forma correta. E hoje, muitos, até o Partido Novo e muitos candidatos do Partido Novo e outros partidos também, a maior pauta deles é essa, né? Desde que eles ganharam uma notoriedade no quadro político brasileiro, fica com esse discurso, né? Eu economizei dinheiro, tá. Então, você veja que na minha fala aqui, eu queria economizar 40 milhões ali, vamos dizer que fosse possível economizar 40 milhões aí com mão de obra, né? Eu ia colocar em projeto cultural. Sim. Eu não vou gastar esses 40 milhões. Vou gastar por coisa boa. Colocar o dinheiro onde precisa ser colocado, né? Sim. Essa visão liberal eu não sou a favor, de jeito nenhum, mas de forma nenhuma. Quando fecharam, por exemplo, lá a TV Escola, lá, eu achei totalmente errado isso. Por quê? Porque, vamos economizar 50 milhões. O que é 50 milhões pra você ter uma TV estatal na mão? Né? Inclusive, eu chamei a TV Escola pra Funarte, falei, vamos colocar a TV Escola aqui. Né? Na época, o Carlos Vereza tava na administração lá, ele foi comigo. Vamos ver uma sede pra TV Escola, vamos fazer uma programação aqui pra colocar arte na TV Escola, né? Porque, assim, décadas e décadas de, doutrinação, né? Porcaria na cabeça da juventude. Porcaria. Como é que você combate isso? Tem que usar todos os meios possíveis. É guerrear com as armas corretas. Televisão, internet. Com a metralhadora e você com canivete até quando, né? Então, claro. Aí já não é aí uma esse questão pessoal do Novo que ele falou, eles fazem isso, né? Não, o pessoal tá com a metralhadora, mas eu vou pegar um canivete aqui pra economizar, que eu não quero gastar com a metralhadora. Mero discurso populista. Eles fazem o que eles acusam os esquerdistas. Exatamente, porque eles estão recebendo pra estar lá. Então eles têm que manejar bem os recursos que chegam às mãos, que foram confiados a eles. Se eles são representantes públicos, o que a gente espera do representante público é que ele venha atuar conforme as necessidades da população. Infelizmente, o brasileiro ainda não entende, né, Dante, que nós vivemos num regime econômico socialista. Sim. 75% do PIB brasileiro está na mão do governo, seja ele federal ou estadual. De tudo que nós produzimos como cidadão, 50% já está no preço final do produto ali, em média. Você vai comprar um carro, vai comprar um remédio, inclusive, um pelo outro, um é 17%, outro é 32%, outro é 60%. 50% do seu poder de compra. Só que do que você ganhou, o Estado já te levou ali mais 27%, 27,5%, principalmente se for a classe média, a tão odiada classe média. Confiscatória. Exato. Então esse dinheiro ele já está concentrado, ele já está lá. O que nós vamos fazer como conservadores e não revolucionários que somos? Nós vamos ter que lutar com as armas que nós temos. Quando formos maioria na Câmara, aí sim a gente muda as regras do jogo. Sim. Mas por enquanto é mero populismo você fazer economia desse cafezinho ali na questão do que você mencionou aí, né? De muitos partidos. Exatamente, porque eles estão uma questão interessante. 44 milhões, se não me engano, pro café. Pô, isso é uma coisa realmente. Não, mas não é só café, mas é uma forma de falar. Mas com ele é diferente. Com ele é diferente. Eu falei do cafezinho na questão do vereador. É que com ele é diferente porque ele consegue realocar o recurso. Exatamente. Diferente dos deputados. Você colocar o recurso onde tem que colocar. Pelo contrário, ele vai voltar para ser usado por outros deputados. Então, eu marquei uma reunião para rever esse contrato, né? Só que aí tem o cara lá do administrativo que já, não pode por causa disso, por causa daquilo, porque da controladoria, porque o Ministério Público, eles criam um monte de empecilhos, né? O sistema cria um monte de empecilho para que nada mude, entendeu? E assim, eu fui mudando com muita intensidade as coisas, certo? Então, por isso que eu acho que foi uma das pessoas mais combatidas dentro desse governo aí. Uma das que mais apanhou, né? Porque justamente eu tava cortando a mamata do pessoal ali que tava há muitos anos.
E pela sua, desculpa te cortar, Tudo Wesley, bem. mas pela sua experiência, então, dentro do governo, que a princípio não era para ter entrado, acho que tem que ficar claro também pro professor Olavo Paulo, não é que ele é contra você participar, mas Isso. seria talvez uma questão de momento, né? Você tem que talvez... O momento exigiu. Exatamente. O momento exigiu, e aí a gente não pode esquecer da máxima do Edmund Burke, né? O mal prospera pelo silêncio dos bons. Então a gente tem que estar fazendo, acho que a sua atitude, ela é louvável. E a pergunta é, pela sua experiência que você teve aí de 2019 para frente, trabalhando dentro do governo federal, então isso te motiva, realmente dá para mudar? Aquilo que você fez, você acha que realmente dá para fazer bastante coisa estando lá? Olha, no legislativo eu acho que dá pra fazer com mais liberdade. No executivo a gente é muito mãos atadas, Tá. né? Por quê? Por causa disso. Você tem todo um sistema, você tem todo um funcionalismo ali, o pessoal que já tá aparelhado, o sistema já tá aparelhado, né? Então você vai fazer só muita sabotagem, de todos os lados a sabotagem. Eu mandava nomeações pra Brasília, né? E sumia, desaparecia, assim, né? Pessoas conservadoras, né? De direita, que eu precisava nomear ali, mandava, eu tinha que mandar 10 vezes a mesma nomeação. Teve uma diretora lá de Santa Catarina que eu levei, que doutora em artes plásticas, doutorado lá na Espanha, que era para ser diretora de artes plásticas. Mandei 10 vezes a nomeação dela, até ela ser nomeada. E ainda assim, tive que ir lá em Brasília, ó, preciso nomear essa fulana aqui, né? Reunião com o ministro lá da Casa Civil. Barra na burocracia toda. Nossa, você não tem noção, é brutal o negócio, é brutal. Tem gente que reclama do Brutal e presidente proposital, Bolsonaro. né? Ah, ele não faz nada. Olha, pra mudar é muito difícil. É um sistema muito profundo. E assim, o governo federal, ele também é muito grande. Muito grande. E assim, as pessoas não têm noção. Não têm noção. Né? Não tem como se responsabilizar uma pessoa. Tem que ter um grupo muito forte, muito bem estruturado, né? Pra, assim, setorizado. Então, e a gente assumiu ali, né? Eu acabei assumindo muita responsabilidade também. Muito de sopetão, né? Muito sopetão. Por isso que o Olavo falava, né? Que se ganhar a presidência da República sem ter tomado espaços na sociedade, ele falava que era uma ejaculação precoce. E eu discordava dele. Falei, não, tem que ganhar a eleição. Tem que... Depois eu entendi o que ele quis dizer, né? Depois de muito tempo. Porque você chega lá, você fica de mãos atadas. Porque você não tem a base social de sustentação. E é exatamente, o Olavo cansava de ter razão, né? Sim. Cansou de ter razão. Olha, o velho era foda. Então, quando Bolsonaro assumiu a presidência do Brasil, houve, né? Uma grande parcela de conservadores, né? E ainda existe pessoas que apoiam o presidente. Que isso a gente vê pelas motocicletas, por tudo. Onde ele passa, ele arrasta multidões de apoiadores ali. Mas não são robôs? Não são robôs. Então, Robô andando de moto. Robô andando de moto. E a questão é, muitas pessoas também se sentiram decepcionadas com o Bolsonaro por não enxergarem a mudança que talvez elas criaram, né? A expectativa que elas criaram sobre as mudanças que o Bolsonaro poderia trazer. Essas mudanças que elas tinham, essa expectativa não aconteceu, e aí eles acabaram se voltando contra o presidente, e aí o presidente passa de ser mais na boca dessas pessoas, mais um enganador, mais um traidor e tudo mais. Existe uma alma revolucionária no coração dos conservadores, porque assim, a gente sempre preza, quando falamos em conservadorismo, de uma mudança paulatina, de uma mudança orgânica, e a gente sabe que toda mudança orgânica, ela acontece com o tempo, né? Tá o meu filho lá tomando leitinho hoje, ontem a gente fez uma janta especial lá e ele não participou porque ele ainda tá na idade de tomar leite, Sim. né? E vai demorar um bom tempo ainda, pensando organicamente, para que ele possa ingerir alimentos sólidos, né? Os conservadores Vem a precisam ler mais papinha, Eclesiastes 3, né? Tem tempo pra tudo. exatamente, eclesiásticos, tem tempo para tudo. Então existe essa alma revolucionária nos conservadores brasileiros, porque aquele grupo assim, que não, eu não sou de esquerda, mas o Bolsonaro, que hoje acusa o Bolsonaro de traidor porque não atendeu às suas expectativas. Sim. Posso interpelar antes da sua resposta? Você já complementa com o que eu vou falar. Mais uma crítica. Agora não aos conservadores, mas ao governo federal, que é a questão da comunicação. Isso não chega. Pô, eu fico assustado quando eu ouço as pessoas, a gente gosta e tá mais ligado, vendo o que tá sendo feito nesses 3 anos e meio, não foi feito nada. Fala, meu irmão, como não foi feito nada? Mas essas pessoas, a informação não chega. E aí eu já incluo para você, junto com a sua resposta, se é possível fazer essa informação chegar melhor. Não, sim, tem várias questões aí que dá pra gente abordar, né? Mas assim, eu repito, as pessoas não têm noção do tamanho que é a máquina. Não tem noção. A máquina, o Estado brasileiro, o Estado, porque as pessoas confundem assim, presidente com Estado, né? Sim. O presidente é o chefe de Estado, por 4 anos ali, né? E chefe de governo também, né? Embora a gente saiba ali que no Brasil hoje é meio que
se fala em semipresidencialismo aí, porque você tem o presidente da Câmara, você tem o Supremo, né? Que parece que querem também ser chefe de governo, né? E a chefia de Estado, tudo bem, o presidente é chefe de Estado, só que o Estado ele é muito grande, ele se movimenta muitas vezes independente da vontade do presidente, né? Muitas vezes, muita gente no próprio exército brasileiro, no alto comando, tem pensamento muito diferente do presidente. Então, quando o presidente entrou, a postura dele em relação à China era a seguinte, né? Nós podemos vender para a China, mas não podemos vender o Brasil para a China, certo? Só que tem gente dentro ali, do alto comando, que já pensa o seguinte, não, nós podemos vender o Brasil para a China, assim, tá beleza, tá liberado. Não tem problema. Não tem problema, né? Então é muito grande, e o governo assim, é uma confluência de forças, né? É um jogo de pressão de todos os lados. O presidente ele toma a decisão, mas ele tem que levar em consideração o contexto. Sim. E assim, o Bolsonaro ele teve 2 problemas muito grandes nesse governo, né? 2 visíveis e um que é invisível. Os 2 visíveis, o primeiro deles começa no Congresso Nacional. O Congresso Nacional formou uma base de apoio ao presidente. O PSL, Partido Conservador PSL, deu uma base de sustentação ao presidente? Uma base parlamentar? Não deu. Não deu. Né? Pelo contrário, teve gente... Primeiro dia de legislatura, o que os caras fizeram? Foram pra China, porra. Totalmente desalinhado, né? Totalmente desalinhados, né? Os caras foram pra China. Precisa falar mais alguma coisa? Né? Aí o Olavo falou, o que vocês estão fazendo na China? Vocês estão malucos? Vocês são base do presidente... Aí, eu lembro até a Carla Zambelli falou mal do Olavo. Esse velho, não sei o que. Né? Todos o pessoal foram deslumbrados. Depois recuaram, né? Viram que o velho tinha razão mais uma vez. Mais uma vez. Então, aí, o PSL, sem alongar muito no campo partidário, o PSL não deu essa base de sustentação. O que acontece? O presidente precisava de base de sustentação. Né? Aí veio lá o Ramos, tem que deixar o Centrão entrar. Aí entrou o Centrão. Não tinha outra opção. Agora, se a gente tivesse eleito uma base de conservadores, pessoas alinhadas, com formação ali em 2018, teria sido diferente. E você acha que agora vai ser diferente em 22? Eu não sei se vai ser, mas a gente precisa lutar para que seja. Partidariamente não faz sentido ser, né? Porque o PL não vai ser muito diferente do que foi o PSL. Exato. Pelo contrário, eu acho que vai ser pior. Tá? Exato. Eu acho que vai ser pior. Mas você acha que o pessoal tá mais... Os conservadores, eu digo, o voto do cara mais ideológico, ele tá mais consciente agora e ele vai conseguir colocar mais candidatos que formem essa base mais ideológica, cultural e de apoio real? Tomara que consiga, né? Porque é disso que depende o futuro do Brasil. É disso que depende. A eleição de 2018 é mais importante que a eleição de 2022 ou não? Olha... Na sua opinião, claro. Difícil dizer, né? A gente não sabe o que vai acontecer depois de 2022, mas, obviamente, ambas são muito importantes. Foi muito importante o presidente Bolsonaro ter sido eleito, isso com certeza, né? Apesar de todos os problemas, que eu tava falando dos problemas. Sim. Então, assim, ele enfrentou essa falta de sustentação no Congresso. Isso é grave, porque, por exemplo, o Congresso, 2 anos antes, caçou uma presidente que não tinha sustentação no Congresso. E ele não quis correr o mesmo risco, né? Então, acabou deixando entrar. O preço do apoio desse pessoal do Centrão é o quê? É Ministério Porteira Fechada, porra. Casa Civil hoje tá na mão de quem? Do Ciro Nogueira, que foi aliado de primeira hora lá do PT, né? Então, aí o que acontece? Esses tipos, né? Esses tipos flexíveis, não tem compromisso com o presidente, não tem compromisso com a pauta conservadora. Por isso nós precisamos eleger candidato conservador. Que a única esperança que nós temos é isso, para apoiar o presidente de fato. Quando o PL virar casaca, é questão de tempo, né? Aos caciques ali, lógico que vai ter gente ali que vai ficar fiel, mas vai ter uns vira-casaca também. Sim. Né? Com certeza. Se no PSL aconteceu isso. Então tem que ter essa base de sustentação. Outra coisa que foi muito grave, que prejudicou muito, mas que não foi só aqui, foi a pandemia. Né? A pandemia, por exemplo, se não fosse a pandemia, o Trump tinha ganhado lá, estourado. Né? E aqui, pelo menos, o Bolsonaro segurou firme na pandemia. Quantas foram as tentativas de derrubar o Bolsonaro durante a pandemia? Foram várias, foram centenas, né? Pedido de impeachment, afastamento, processo, essa caralhada toda, né? E ele segurou firme ali. Então, o preço dele ficar firme é o Centrão? Então, beleza, então deixa o Centrão entrar, né? Mas nós também não podemos achar que ficar na mão desses caras aí pra sempre. Temos que eleger uma bancada conservadora forte, pra hora que começar de novo qualquer frescura de pandemia, de não sei o que lá, ou mesmo uma ameaça de impeachment, a gente vai lá e sustenta o presidente, entendeu? Agora, havia uma expectativa grande na reeleição do Trump, como você acabou de citar agora. E a gente viu o que aconteceu, né? O saco de 50 quilos jogado na beira da estrada com cédulas. Né? Não precisa nem de urna eletrônica para isso acontecer. Por que eu estou dizendo isso?
Eu acredito que há a mesma expectativa hoje aqui da reeleição do presidente Bolsonaro. Mas você acha que pode acontecer algo semelhante, talvez um pouco até mais fácil, por causa das urnas Então, eletrônicas? eu acho que existe o risco sempre existe, mas o que acontece? Nos Estados Unidos tem uma particularidade. Foi o auge, né, da epidemia, o auge. E aí permitiram lá um negócio que aqui não é permitido, que é por correio. Então, se o negócio caiu na estrada, pô, o correio pode fraudar à vontade ali, mudar a cédula, tudo, né? O nosso risco é diferente, ele existe também. Tá. Mas ali é um negócio muito escancarado, né? Teve uma remessa dessas aí que chegou 100 mil votos pro Biden, não chegou nenhum pro Trump. Como é que pode um troço desse? Não tem como, nenhum votinho o cara teve, Não cara. faz sentido. Não faz Principalmente sentido. lá, que é bem meio a meio, né? Tem 999 mil, né? Botar um pro cara, mas não. Não, e lá não tem essa polarização, Não. assim, é bem disputadinho, É bem né? disputado. O estado. Então, óbvio que teve fraude, né? Agora, a urna eletrônica brasileira, o exército tá em cima. Eu acho que o exército, dessa vez, não vai deixar fraudar. Né? Eu acho que o exército tá esperto, tá de olho, então eu acho que o presidente vai ser reeleito. Isso não é, eu não me preocupo com ele não ser reeleito. Eu me preocupo com a base de sustentação dele no Congresso. Porque foi isso que limitou a pauta conservadora em 2018. Quando o Lula vem a público e faz um discurso falando que a imprensa, a mídia, precisa ser regulamentada, eles não podem escrever e falar o que eles desejam. Se a gente para e olha para a mídia, se a gente olha para os portais de notícia hoje, o UOL, Estadão, Folha, Globo, né? Eu tô falando das grandes revistas aí que realmente tem o maior alcance, né? Se a gente olha para essas revistas, a gente sabe que elas seguem uma agenda marxista. São de esquerda, são anti-governo, são anti-presidente, são anti todo o movimento conservador que surge, né, após 2014. Então, qual mídia o Lula quer regulamentar? O que ele está dizendo com isso? As mídias não são alinhadas, né? Porque as que são alinhadas, ele vai deixar do jeito que tá. Por exemplo, vocês aqui, vocês têm um site, vão regulamentar a sua mídia. Eu tenho um site lá, vou regulamentar meu site, né? Ok. Só vai poder publicar notícia favorável ao Lula daqui pra frente, né? É basicamente isso. Sei lá, tem Eles querem voltar com a hegemonia, né? Exatamente. A Record só pode postar a favor do Lula. Né? Pro nosso espectador, né, que tá ouvindo você falar sobre isso, quais são, assim, qual é o grande problema de no caso, isso vem acontecer? Da regulação da mídia? Exatamente. Para que o espectador possa entender a gravidade disso. Isso é tenebroso. Isso é tenebroso. Isso tem uma visão única. Né? Tanto que a gente teve a pandemia foi o período mais sombrio da minha vida. Assim, eu nunca vi nada mais sombrio, mais tenebroso na humanidade do que aconteceu nesse período da pandemia. Né? Não que eu acho, não que os fatos assim fossem, mas o que estava acontecendo para maquiar os fatos. Né? Isso envolve essa uniformidade. Então todo mundo que colocava alguma coisa que fugia daquele mainstream midiático ali era censurado. Sim. Né? Então acabou virando uma ditadura de opinião única. Muito perigoso, porque levou as pessoas ao erro. Quantas pessoas morreram por falta de informação? Informação básica, né? Quando começou isso, eu fui pesquisar, graças a Deus, eu tenho acesso a médicos que estudam o assunto, né? Enfim, pesquisadores. E assim, eu me protegi da maneira correta, né? Maneira correta, no que não é usando trapo na cara. Exato. As pessoas colocar aquele trapo ali e achar que tá protegido. Pelo contrário, né? Pelo Aí que contrário. elas ficavam mais vulneráveis. Mais vulneráveis. Exatamente. Cai a imunidade, você tem que reforçar a imunidade. Vitamina D, vitamina C, tomar sol, fazer atividade física. Sim. Entendeu? Então, assim, quando começou a pandemia, é engraçado. Eu sempre tô fazendo academia, assim, né? Musculação, caminhada, corrida. Só que é aquela coisa, dá uma preguicinha, você não vai. Mas quando começou com força mesmo, pandemia, eu tava correndo todo dia. Todo dia eu corria. Corri 1 hora. Um exercício físico Exercício diário. físico pra manter o quê? O corpo bem, né? Saudável. Saudável e com capacidade respiratória. Eu fui pegar Covid só esse ano aqui, só. E assim, tive sintoma. O único sintoma meu foi o nariz um pouco congestionado. Eu me Quase lembro. assintomático, né? Quase assintomático. Hoje a esquerda entendeu, porque a gente fala sobre pandemia e Covid, a gente tá falando sobre globalismo. É inevitável não falar sobre isso, né? E sempre houve um apelo, assim, quando eu estudava, a camada de ozônio, a gente precisa tal, as baleias, e sempre tem aquele o aquecimento global. E sempre tinha ali uma causa que era mundial, né, a sociedade tinha que se unir pra gente trazer a redenção a essa terra. Tá voltando, viu? O Covid, assim, é um recado dos globalistas, assim, ao mundo. E por outro lado, é aquele teste, aquele
Eles estão medindo, o boxeador, né? Ele mede. Janela de Overton. Ele faz ele mede a distância pra dar o golpe certeiro. E com o Covid ele sentiu, falou, pô, gente, dá pra bater, dá pra derrubar. Dá pra derrubar. Pode bater. O tanto de pastor e padre aí que recuou e fechou correndo as igrejas com Exatamente. Que covardia, que pusilanimidade. Como é que pode? Dentro da igreja, que é isso? A coisa mais sagrada pro cristão. Padre que deixou de dar comunhão, deixou de dar o extremo unção, pessoas morreram sem o sacramento, cara. Por causa de vírus, pelo amor de Deus, é muito... A gente também tem que ressaltar que alguns foram perseguidos pelo contrário, por se manterem também, é lógico, a grande parte, a maioria aderiram, aceitaram, né? E... Alguns aderiram no começo, até por falta de compreensão do contexto geral, tão logo a coisa ficou clara. Sim. Eles exatamente, já falou, opa, não é por aí, né? Já retomaram... Outros perceberam, mas a soberba não permitiu que ele voltasse atrás. Verdade, cada caso foi um caso. Cada caso foi um caso, né? Mas eu fiquei muito indignado com isso. Fiquei muito indignado, né? Porque assim, eu sou, claro, como todo mundo, cheio de defeitos, né? Mas assim, a única coisa que eu tenho medo é de morrer sem ter o sacramento. A única coisa que me dá medo no mundo é isso, né? Então, quando eu vi de perto, né? Na minha cidade mesmo, ficou sem ter comunhão, ficou sem ter... e nem o ministro podia levar, nem o ministro da Eucaristia podia levar a comunhão, né? Então, eu achei muito grave isso. Gente, muito. Nós temos exemplos no primeiro século, segundo século do cristianismo, de soldados romanos, que ao ver as filas que estavam sendo formadas para aqueles que tinham que ser mortos ali, né? Aqueles anfiteatros por leões, para degladiar, para divertir o povo, simplesmente porque não queria se submeter ao Deus do Estado, né? Ao Deus César. Estado, ao César, né? Porque eles só tinham um Deus. Soldados romanos, vendo a fé daqueles homens, tirava suas roupas e entrava na fila. Bom, se ser cristão significa morrer, eu vou morrer também. Olha isso. Agora, como que essas pessoas têm coragem de dizer que são cristãos? Por favor, cara. Não, só o vírus, você tem que... Bom, o vírus enfrenta o vírus. Você dá a vida eterna pra alguém, você tem que enfrentar esse risco. Tá certo? É uma questão de cálculo, enfim, relacional, né? Qual que é o bem maior, né? Você tá com medo de perder sua vida? Não, você vai mandar os jesuítas, por exemplo. Então começamos aqui falando dos jesuítas. Sim, foram lá pro Japão, foram pra Austrália. Você imagina se esses caras chegassem e falassem, eu estou com medo de perder minha vida, acho que eu não vou. Lá no século XVI, esse tipo de conversa existia naquela época? Jamais, muito pelo contrário. Vocês já foram em Roma? Eu não fui. Não tive No dia que vocês forem em Roma, eu sugiro vocês conhecerem lá a igreja dos jesuítas, né? Catedral dos jesuítas lá, igreja do Jesus. Tem lá os oratórios, né? Sabe aqueles oratórios que tem nas grandes catedrais? Tem um deles que é só com ossos. O que são esses ossos aí? São os ossos dos missionários jesuítas que foram para os lugares mais distantes do globo, né, para pregar a fé em Cristo e que foram assassinados, foram devorados, foram triturados. Então tem um pavilhão lá só com esses ossos, né, dos mártires. Agora, tô com medo de pegar um vírus. Pelo amor de Deus. O medo até da retaliação, né? Que as pessoas vão falar. A minha esposa, ela contraiu o Covid, estava grávida, estava com 4 meses. Tava tendo dificuldade. A gente já tinha os médicos que prescreviam pra gente tratamento precoce, mas tava com dificuldade por causa de ser gestante, né? Passei por isso. Encontrei o médico em Taubaté, fomos, e aí eu conversei com ele abertamente. E aí, doutor, mas o senhor sendo médico, né? Tá prescrevendo e tal. Aqui a bendita, né? Hidroxicloroquina pra grávida. Aí ele pegou, virou assim pra mim e falou, não vou responder esse pódio, não. Olha aqui a reportagem da TV Globo, quando tinha o Zika vírus. Pra sua esposa vão ser 4 comprimidos, 4 dias, 1 por dia. Era 293 dias, 1 por dia, para grávida. E ali, a reportagem da Globo, uma esperança contra o coronavírus, fazendo a propaganda da hidroxicloroquina. E não eram 4 dias, não, eram 293 dias. Pra isso pode. Aí eu peguei e falei para ele, doutor, o senhor com toda essa coragem aí que o senhor estava falando, como é que faz? E se o senhor tiver problema como médico? Começaram a te perseguir como médico, ele abandonou a profissão. Mas assim, eu tô falando ele do não caso do sacerdote. É claro, eu sou leigo e tal, mas... o sacerdote, ele dá vida pelo fiel, né? Por isso que eu não entendo esse negócio de ter medo de pegar um vírus e, não vou dar Mas esse é o ponto, Dante. Eu tô querendo dizer que o médico, que nem tem essa aspiração cristã, ele tá disposto a sofrer retaliação. E o sacerdote não? Até superior à profissão. Os médicos que vão, por exemplo, no front de batalha ali, né? Cuidar dos feridos. A qualquer momento ele pode levar uma rajada de metralhadora, uma bomba cair, né? E os caras vão, e os caras iam. Agora parece que a humanidade inteira se acovardou. É isso que é preocupante, que eu tava falando aqui, né? Esse contexto que nós vivemos agora,
É extremamente preocupante por isso. E assim, é o que me motiva, né? Política pra mim só me traz problema. Eu podia estar fora da política, muito bem na iniciativa privada só, mas até quando que eu vou ter liberdade? Sim. Né? Exato. Então, por isso que eu pretendo vir né, disputar esse cargo eletivo no Congresso Nacional, para ver se eu consigo trabalhar essas pautas aí, Bem. segurar, né, essa onda que vem e de um jeito ou de outro vai vir. Pressão globalista para nos destruir. Né? A gente tem que estar como se fosse um sentinela. Né? Um sentinela. É isso. Que bate-papo gostoso, hein, Wesley? Muito bom. Bom demais, aprendemos bastante e vamos ter que marcar para você voltar aqui ainda. Com certeza. Será um Não prazer. falamos ainda da especialidade dele, a questão Sim. linguística, né? Nova língua, a gente Também. é tão importante, mas não vai faltar oportunidade Não, pra gente estar junto. fazemos um programa só sobre isso. É bom demais, tem muita coisa pra gente aprender e falar sobre isso aqui. Isso, vamos convidar todos para assistir, né? Muito bem, Dante. O pessoal que quiser te seguir, conhecer melhor o seu trabalho, quais são as suas redes sociais, site? Adquire o Quais livro. são os seus contatos? Isso. Sim, o livro ele está no site dantemantovani.org. Ok. É Vai estar na barra- descrição, né? dantemantovani.org. É, dantemantovani.org. Dantemantovani, tudo junto, .org. Ok. Aí vai ter lá livros, né? A pessoa selecionar. Tá bom. Ou Esse pode é o seu colocar site. É, o site. Tá, e suas redes sociais? As redes sociais é Dante Mantovani Oficial. Tudo junto. Ótimo. Dante Mantovani Oficial. Vai te encontrar aí no Insta, no Insta, YouTube. no Face, no YouTube, no Twitter. Show. Perfeito. No Show. Twitter eu tô fazendo bastante palestra lá pelo Space. Ah, Falando legal. bastante. Legal. Agora você vai poder falar e o alcance vai ser um pouco maior, né? Ah, com certeza. Valeu, mano. A Liberdade cantou. Como é bom persistir, né? Você viu? Aí me falaram, vai pro Twitter, começa a falar no Twitter. Eu falei, mas Twitter? Tu tá censurando todo mundo? Baniram o Trump, por que eu vou falar no Twitter? Não, vai, tá legal, não sei o que lá. Eu comecei. Pouco tempo depois, o Musk comprou lá. Né? Então a gente tem que perseverar, né? Tem que perseverar. Engraçado, só uma observação rápida. Essa semana saiu a notinha aí que tá voltando o Orkut, né? Engraçado é que verdade. justamente quando abriu aí a liberdade do Twitter, vem o Orkut. Só que lê a cartinha lá, entra no site e vê a cartinha do fundador que ele colocou. Todos os vícios de linguagem da esquerda ali. Mais uma rede para poder Mais uma cercear, rede. pode ter certeza. Mas esse também vai ficar pro próximo bate-papo, a gente vai ter resultados do certeza. Orkut na próxima. Dante, mais uma vez, Muito obrigado. Eu que Deus agradeço. abençoe, viu? Continue nessa sua jornada. A gente fica muito feliz de saber que você é mais um soldado na trincheira. Tenho certeza que você tem inspirado a muitos aí e incentivado a muitos a perseguir esse caminho virtuoso da busca das artes clássicas através desse bate-papo nosso aqui, que é só o início para muita gente. Excelente. Muito obrigado, meus caros. Foi um prazer muito grande estar aqui, como eu falei, né? Tenho parentes aqui de primeiro grau, né? Na cidade de São José dos Campos aqui. Sempre venho aqui. E saber que vocês estão aqui tão próximos, inclusive da casa dos meus parentes aqui, Show. mostra que nós temos uma familiaridade. Temos uma familiaridade. Vamos esticar o cafezinho sempre para cá Ficou um agora. cafezinho, sempre que eu vier aqui, virei Isso, visitá-los. Vários bate-papos. E eu quero dar um parabéns para vocês também, porque vocês estão fazendo um trabalho necessário, né? Instituto Cultural, isso é muito importante, muito, muito importante. Porque é o que o Brasil precisa, né? Mandato parlamentar só para segurar lá a bomba. Porque o negócio vem, essa pressão totalitária ela vai vir de todo jeito. Então a gente tem que segurar ao máximo lá para fora, né? Mas enquanto isso, temos que formar aqui embaixo. Sim, e é isso que vocês estão fazendo aqui, ó. Vocês estão dando espaço para eu falar aqui sobre arte, música, cultura, educação. Poucas pessoas hoje, né, estão interessadas nisso aí. Apesar, na verdade, o interesse tem. Eu digo assim, os canais não têm interesse, né? Os canais, as mídias. Porque pra eles tanto faz, né? Eles querem ter seguidor a qualquer custo. Por isso que a Anitta tem tanto seguidor também, porque ela não tem preocupação nenhuma com educação, com Sim. cultura. Né? Só você sabe o que é que ela, É número, né? que ela mostra ali, né? Só- Sim. Não passa disso. É. Então a gente tem que edificar, né? Não só dissipar, edificar também. Esses estão no caminho certo. Show de bola. A gente agradece. Ramon, pra qual câmera eu tenho que olhar aqui agora? Porque eu não sei se olho pra do meio, se olho pra cá. Posso olhar nessa? Pessoal, quero agradecer você que acompanhou aqui o nosso bate-papo com o Dante Mantovani. Então, eu sugiro que você siga as redes sociais dele, adquira o livro dele, Cultura é Importante. Eu agradeço mais uma vez a presença dele aqui. Com certeza, ele vai voltar a estar presente conosco. E se você ainda não conhece nosso trabalho, é a primeira vez que você está assistindo um podcast aqui do Burke Instituto, então eu recomendo para você, acesse o nosso site lá, www.burkeinstituto. Veja, temos uma plataforma de cursos vasta com diversos cursos que vão poder ajudar você a interagir melhor e saber realmente o que está acontecendo nos dias atuais, ok? Então deixa um abraço ao meu amigo Dante. Primo, um grande abraço. Obrigado. Abraço, Dante. Mais uma vez, Um obrigado. abraço aos primos aí. Show de bola. Isso aí. Valeu, Até a pessoal. próxima, pessoal.